Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. E aí, segue o líder. São Paulo é líder isolado do Campeonato Brasileiro. Boas, belíssimas primeiras impressões com o Roger Machado. Vamos falar disso aqui nesse vídeo. Muita coisa rolando finalmente, né? Muita coisa acontecendo. E aí nós temos também mais um reforço assinado agora pro Roger Machado no time de São Paulo, que finalmente, né, é para nós comemorarmos demais, mesmo que uma liderança temporária ou não, não sabemos se o São Paulo será campeão ou não, uma liderança muito justa, muito verdadeira, que nós precisamos, né? Podemos e devemos comemorar demais, mesmo que se amanhã ou depois o São Paulo sair da liderança ou continuar. Acho que nós temos que aproveitar esse momento muito bom de São Paulo, que há muito tempo não acontecia. Galera, sem enrolação, bora pro vídeo, porque nós temos muita coisa pra falar aí. Vou deixando esse like aí e vamos lá. Galera, São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro, belas impressões, líder isolado, belíssimas primeiras impressões com o Roger Machado, que repaginada, né? Que repaginada boa. É claro que tem aquela questão, aquele Tidico, melhorou porque acabou de mudar, isso é normal. Realmente, né? Tem várias questões, o Roger pode dar muito certo no São Paulo, pode dar muito errado, só que o Crespo já era uma certeza de dar errado, né? O que o Crespo fazia de bom, tecnicamente falando? Pra mim, nada. Então, eu gostei da mudança, é aquilo que já falei 1000 vezes, mas não cabe mais. Pra mim, o Roger não seria o nome ideal, agora resolvi acreditar, vamos apoiar muito porque é o técnico que está aí. E o Roger Machado, ele mostra ter muito entendimento de futebol. Roger Machado precisa manter, precisa acontecer as coisas que ele fala. Mas já na primeira coletiva pós-jogo, o Roger Machado, ele deu uma boa... Ele deu ali... um bom caminho, né? Ele nos mostrou que ele conhece bastante futebol e que ele tem uma boa metodologia que pode dar certo. Ele tem ideias boas de futebol. Fica sempre aquela dúvida, ele tem, né, um currículo, né, uma carreira melhor que a do Zubeldia, que a do Crespo, por exemplo, Carpini, ele tem uma carreira melhor do que esses caras, né? Mas por que ele nunca explodiu, né? Por que ele não foi um técnico de primeira prateleira do futebol brasileiro? Agora nós precisamos torcer para ele ter a melhor fase, o melhor momento da carreira dele no São Paulo. Ele realmente não se provou ainda na carreira. Vamos torcer. E galera, vou falar uma coisa aqui. Já vi muito treinador ser contratado, Renato Gaúcho no Flamengo, por exemplo, naquele momento que ele tava detonando, aí o Flamengo, naquele rodízio de técnico, contratou o Renato Gaúcho, e eu pensei, todo mundo, acho que a maioria pensou, agora o Flamengo vai ganhar tudo, e deu tudo errado. Já vi muito treinador que tava, né, tudo escrito pra dar certo e dar errado, treinador, jogador, e o Roger Machado foi o oposto, chegou no São Paulo com demitido já. Todo mundo querendo ele fora, todo mundo já manda embora, absurdo, um índice de rejeição gigantesco. Isso, pra mim, são coisas do futebol, né? Tem uma grande chance dele dar certo, pode ser um azarão, não, é meio chato falar isso da pessoa, do cara, né? Mas pela forma como ele chegou demitido, todo mundo já falando que ia dar errado, pra mim isso tem uma chance de dar certo sim. Vamos torcer demais, muito bacana. Roger Machado falou uma outra coisa que pega muito, é muito bacana, a questão da fala dos jogadores. Primeiro, ele mostrou mandar no time, né? Isso é muito bacana. E uma coisa muito legal foi como ele falou com o jogador. Quando ele chega, o jogador fala alguma coisa pra ele, eles estão conversando, discutindo no jogo, ele pergunta pro jogador, o que você me sugere? Porque assim, ele fala que ele não tá vendo tudo, ele tenta ver ao máximo, tem pessoas dele lá em cima que ele também troca ideias pra analisar todo o campo, mas uma coisa que eu achei muito bacana, e eu, galera, eu sempre joguei bola, eu sei como é que é o jogo, eu nunca joguei de forma profissional, tentei carreira, né, mas nunca cheguei em jogar nenhum time, já joguei em time, mas não no futebol profissional, não na Série A, né, já joguei na Série B, futebol paulista Série B. Então, mas nunca segui carreira profissional, infelizmente. E tem uma coisa que me pegou demais que o Roger Machado falou, que ele pergunta pro jogador. Quando um jogador fala, ó, estão correndo por aqui e tal, conversa de jogo, no meio do jogo, no calor do momento, ele fala... o jogador pergunta pra ele, antes dele passar a instrução como técnico, ele chega e fala, o que você me sugere?
Porque o jogador sabe, o jogador, ele quer que o jogador saiba, o jogador está no momento, o jogador está sentindo. Se o jogador fala, eu acho melhor fazer assim, assim, assado, ele fala, pode fazer. Porque ele sabe como ele sabe como é que o jogador pensa e que isso é necessário. Uma adaptação do jogador no meio da partida ali é necessária também. Então, foi uma coletiva, além de tudo, que ele mostra... foi uma coletiva de futebol, que nós pudemos conversar de futebol. Não foi aquela ladainha, aquele monte de... Uma coletiva pra despistar, pra tirar toda a atenção do futebol e jogar a culpa na direita, ou terceirizar a culpa de uma eventual derrota. Então... eu adorei bastante, principalmente nessa questão da fala dos jogadores, e ele mostrou ter um conhecimento tático muito bacana também. Óbvio, só que é a obrigação do Roger. Estou passando pra vocês as primeiras impressões que pra mim foram boas, mas isso é a obrigação dele, né? Mas assim, a 0 de jogo, pra mim ele mostra ter um conhecimento técnico e tático muito maior do Crespo. O Crespo dá pra ver hoje que tava ali muito pelo nome, né? Pela carreira gigantesca, pela carreira grandiosa que ele teve, falando a nível mundial, né? No Milan e toda aquela... Crespo é uma estrela mundial, é um nome muito relevante pro futebol. Dá pra ver que o Roger tem boas ideias, um conhecimento tático absurdo. E aí ele falou muito da questão do tripé, da montagem do meio de campo, a montagem do ataque, mais especificamente da montagem do meio de campo. E o Roger Machado, foi uma coisa muito engraçada também, ele falando do Marcos Antônio. Acho que ele não conhecia direito, né, o Marcos Antônio. Não sei se ele acompanhava muito o São Paulo, acredito que já acompanhava todos os clubes, né? Quem trabalha com futebol, quem é apaixonado por futebol, acompanha, tá sempre acompanhando. Mas eu acho que ele não conhecia tanto o Marcos Antônio. Ele falou, fui cumprimentar o Marcos Antônio jogou de terno. Ô Roger, vai se acostumando que o Marcos Antônio, ele é ruinzinho assim mesmo, ele é um jogador fraquinho assim. Claro que eu estou ironizando, né? O Marcos Antônio é um craque, é um cracaço, impressionante o que ele fez nesse jogo contra a Chapecoense. Pra nós não é grande surpresa, nós já sabemos, nós já temos noção do craque fenomenal que nós temos. Se não for hoje o melhor meio-campista do futebol brasileiro, é um dos, com facilidade, habilidosíssimo, dita o jogo, uma técnica absurda, um passe, um senso de assistência impressionante, uma solidez, uma constância absurda. E eu acho que o Roger Machado foi meio que surpreendido. Eu acho que ele sabia do Marcos Antônio, já que era bom jogador, o interesse do Flamengo, todo aquele... Só que eu acho que ele não sabe, acho que ele não imaginava que era tanto, na prática ali, né? E o gramado horrível do Canindé. Tudo bem que choveu demais, só que o São Paulo poderia ter, com todo respeito à Chapecoense, o São Paulo poderia ter feito mais ainda. E o São Paulo, pra mim, não foi uma partida espetacular. Foi muito boa, ganhou, mas eu sei que esses caras podem render ainda mais. Lucas Moura não jogou muito bem, até o Luciano, que fez gol, não jogou muito bem. A gente sabe que esses caras podem render mais. Caleri jogou uma barbaridade. Dá pra enaltecer muito o Lucas Ramon, né? Dá pra enaltecer, só que a gente sabe que até mesmo esse elenco pode render muito mais. O Danielzinho, que jogou muito, mas o Danielzinho também. Então é uma coisa, assim, muito bacana. E o Roger Machado foi falar... eu não... jogou de terno, o Marcos Antônio jogou de terno. Só que nós estamos acostumados, Roger. Talvez você não... Pode se acostumar, porque esse cara, ele é um craque fenomenal, fenomenal. E o Roger Machado, ele tem ele tem falas, assim, bem parecidas com a do Dorival, né, em alguns momentos. Ele fala ali, ele mostra, uma coisa que eu gostei no Roger, é a forma como ele fala do elenco. Ele fala, o Dorival quando chegou falou, peraí, gente, isso aqui não é... O Dorival quando chegou em 2026 falou, peraí, ele chegou numa terra arrasada, num time abandonado, num time eliminado da Copa do Brasil, quase que eliminado da Copa do Brasil. Aí ele olhou o elenco e falou, gente, peraí, as coisas não estão tão ruins como parecem. Porque o Dorival, ele é um técnico competente. O Roger Machado, uma coisa que me agradou também, é que ele falou mais ou menos nesse sentido. Ele falou, peraí, o São Paulo tem um elenco forte. O São Paulo tem um elenco forte, um elenco muito competitivo. De novo, galera, pode dar tudo errado no trabalho do Roger, mas eu acho que a mudança tá fazendo muito bem. A repaginada tá fazendo muito bem. Se o Roger der errado amanhã depois, demite, manda embora, traga um outro técnico competente.
né? Se ele der errado amanhã depois. Mas assim, as primeiras impressões são boas. Eu estou escolhendo acreditar bastante e nós somos líderes. E o Roger Machado fala uma outra coisa muito, muito bacana que estava... que o Crespo, pra mim... ou ele estava mentindo, não mentindo diretamente, mas não é mentindo a palavra, mas ele estava com uma análise completamente equivocada do elenco de São Paulo. Roger Machado foi perguntado do Lucas Moura, Luciano e Caleri, a composição do ataque. Roger Machado, legal a pergunta, só que você poderia ter me perguntado do Cauli, Ferreirinha e André Silva, que é exatamente o que nós estamos falando aqui, para mostrar o tamanho do elenco de São Paulo. Nós temos um ataque titular com o Lucas, Luciano e Caleri, só que ele falou, você poderia ter me perguntado também do Cauli, do Ferreirinha e do André Silva, que é uma outra composição de ataque. Ou seja, o Roger Machado, ele confirma aquilo que nós estamos falando, que o São Paulo tem muito elenco. Ele vai utilizar muito as composições, né, diferentes, mas que o São Paulo tem muito elenco. Ele tem esse time titular, mas ele também tem o Ferreirinha, o André Silva e o Cauli, por exemplo, pra dar uma dinâmica diferente no time dele. Então não é surpresa pra ninguém o Lucas, o Luciano e o Caleri. Mas ele tem peças ali na mão e ele deixa isso claro, que ele tem outras peças pra utilizar. Isso é muito bacana. Na Sul-Americana eu tô vendo muita gente falando que põe um expressinho na Sul-Americana. Não precisa. Põe o banco. Prioriza o brasileiro e a Copa do Brasil. Pode até meio que fazer uma mescla na Sul-Americana. Não precisa pôr o banco inteiro. Você vai poupar um Lucas? Põe o Cauli com o Marcos Antônio. Tá jogando o Marcos Antônio, vai ter que poupar o Lucas. Põe o Cauli. O Luciano tem que sair. Põe o Ferreirinha na ponta ou põe o André Silva de avante. Tem o Rian voltando, tem o Paulinho. Então tem muito time. Tem muito time. E o Roger Machado, ele falou isso. E ele falou, eu não gosto. E aí ele tirou o 10 máximo, né? Aí ele tirou o 10 máximo. Ele falou, eu gosto é claro que é necessário ter jogadores e ter elenco, mas eu não gosto de um elenco muito grande. Não precisa ter. Falou, o São Paulo já tem uma base consolidada. São Paulo já tem um time base ali, ok, beleza, que já tá meio que esquematizado. Rafael, Sabino, Alan Franco, o Enzo, que jogou o Wendel, né? Mas é o Enzo, com o Lucas Ramon, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio. O Bobadilha também, outra partida feliz, né? Do Bobadilha, muito feliz. Lucas, Luciano, Caleri, Cauli, André Silva, Ferreirinha, Arboleda. Tem quase 2 times aí titulares. Quase que 2 times completaços titulares. Ele falou, eu não preciso de tudo isso. Falou, nós já temos uma boa base estruturada. Claro que reforços sempre são importantes, mas eu já tenho uma base estruturada. Aí ele falou, e aí eu vou colocando pontualmente os jogadores da base. Porque é outra coisa que o Roger Machado adora. Adora trabalhar, adora usar. Então é espetacular, porque ele já falou do Nicolas, lateral esquerdo, que inclusive ele já quer ver o Nicolas caindo pro meio, porque ele falou, os jogadores no vestiário me falaram, ele pergunta, ele tem aparentemente um diálogo muito bacana com os jogadores no vestiário, aparentemente muito bacana. Ele falou, porque ele não conhece os caras ainda, ele não conhece tudo. Aí ele falou, me falaram que o Nicolas jogava caindo pro meio, já jogou caindo pro meio. Então pode ser um teste, porque ele vai precisar de peças de recomposição pra Marcos Antônio e Danielzinho. Quando esses caras não puderem jogar, ele não pode perder. Ele falou, fui com um triângulo invertido, um triângulo meio bagunçado ali, ele faz muito tripé também, e ele precisa das peças de reposição para manter o esquema do time nas ausências, né, nas eventuais ausências de Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. Aí ele falou, me falaram, inclusive o Nicolas, que ele já joga caindo pro meio, então eu vou testar, muito provavelmente ele teste o Nicolas no meio, que é um lateral de ofício, né? Mas ele vai testar também um pouquinho no meio. Acredito que o Moreira também faça esse teste, porque o Moreira, ele é um cara que voltou e pode fazer esse teste no meio campo também, que já jogou. Então ele pode testar Nicolas e Moreira pra ver se vai funcionar. São Paulo tem Matheus Ferreira pedindo passagem, tem o Jordan, tem o Hugo Leonardo voltando, tem o Negruti, tem o Pablo Maia e o Luan. São Paulo tem já outros jogadores ali também. Mas esses testes pro São Paulo aumentar a competitividade do meio campo é espetacular, e o Roger Machado vai fazer isso. Ele gosta de trabalhar a base, trabalhou muito a base, especialmente do Grêmio, por passagens de lá, inclusive envolvendo o Everton Cebolinha. Então ele trabalha muito a base, o que é maravilhoso. A forma como ele falou de colocar 1, 2 garotos, pra mim é o que beira
a perfeição. Porque você não joga tudo, você não faz aquela palhaçada de jogar tudo nas costas de Nestor, Sara e Igor Gomes. A esperança é essa. Você não faz isso. Quem tem que carregar o piano, quem tem que carregar a bucha são os jogadores contratados. Não são os líderes, os medalhões, então a responsabilidade tem que ser deles. Aí você coloca os garotos, seja atacante, meia, lateral, volante, pra dar uma flutuada com os jogadores titulares, com os jogadores mais velhos, mais experientes, mais caros, mais medalhões, pra tirar também a pressão do garoto. Então é perfeito o que o Roger está fazendo em relação a isso pra mim. É aquilo que eu falei, excelentes primeiras impressões do Roger Machado. Pode dar errado? Pode, mas excelentes primeiras impressões até aqui. Gostei demais. Uma mudança, uma repaginada que o São Paulo, pro nível do futebol de São Paulo, precisava demais. Galera, é oficial, está assinado. São Paulo renova com mais um atacante, mais uma joia da base. Breno, menino novo, aquela multa de segurança de 60 milhões de euros, né? Aproximadamente 360 milhões de reais. São Paulo coloca essa multa em jogadores da base pra segurar. É uma multa de segurança, né? Pra não perder o jogador por qualquer valor. São Paulo perdeu ultimamente, né? Nos últimos anos, aí perdeu muitos jogadores, né? A preço de banana, né? Alguns por problema contratual, alguns por a diretoria ser completamente incompetente em relação à negociação e acabou caindo, ainda bem, né? E o São Paulo perdeu muitos jogadores. Agora está colocando de novo, né? Coloca em vários jogadores essa multa de segurança porque aí a barganha aumenta. Se o moleque detonar, se o moleque estourar, São Paulo tem uma barganha muito grande na negociação. Consegue aumentar cada vez mais o valor com essa multa de segurança em uma eventual negociação. E o Breno, menino novo, matador da base, outro jogador que já está pedindo passagem agora. Agora, qualquer um pode entrar. Com o que o Roger Machado está fazendo, a transição pode acontecer de qualquer jogador muito mais rápido do que nós imaginamos. Claro que tem o TT, tem o Luca, que já vinha jogando, precisa jogar o Luca. Tem o Luca, tem o TT, que pode vir. Tem o Paulinho, tem o Rian, tem o Jordan, tem o Matheus Ferreira, tem o Negruti. Alguns já fizeram mais partidas pelos profissionais, alguns não fizeram, alguns não... Então, tem o Pedrinho Ferreira. Então o Roger, ele vai trabalhar isso muito bem, muito bem. Eu particularmente estou bem feliz e bem ansioso para ver como é que vai ficar tudo isso. Mas é isso aí, São Paulo renova com o Breno, menino novo, joia da base. São Paulo segura até 2029, contrato até 2029, multa de 60 milhões de euros, aproximadamente 360 milhões de reais, aquela multa de segurança do São Paulo Futebol Clube. E aí, estamos num bom caminho ou não estamos? Fala comigo aí. O vídeo hoje foi, espero que tenha gostado, valeu e até a próxima.